Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e esse aqui é mais um Drops, né, que é um podcast que eu faço em um take só e eu dou uma dica rápida. Assim, geralmente os Drops têm 30 minutos ou até menos. Assim. O último Drops que eu fiz foi sobre o quadrinho A Espera, de Kensuke Kendrick. Espero que eu tenha falado o nome certo dela na minha memória, que foi um podcast assim com mais de 40 minutos, né, quase um podcast assim que eu normalmente faço nos programas regulares, né, até maior, né, mas porque eu fiz a questão de falar sobre esse quadrinho de forma detalhada e passando capítulo por capítulo, né? Então são 10 capítulos, eu percorri todos eles, fiz um resumo, porque eu acho que tem coisas interessantes a serem analisadas em cada capítulo que não daria para eu resumir. Eu sou péssimo em resumir coisas, né? Enfim, né? E o programa de hoje vai ser sobre o polêmico filme The Whale, né? Ou A Baleia, que é um filme aí do Darren Aronofsky, que está dividindo a opinião da galera, né? E eu gostei do filme, né? Não achei um filme sensacional, mas eu gostei do filme. Só que tem um pessoal que odiou o filme e de todas as críticas que eu vi, né? Todas elas, sem exceção, carecem de uma... carece, assim, primeiro, de uma boa vontade de tentar interpretar o filme naquilo que ele se propõe, e segundo, simplesmente uma falha de interpretação, uma incapacidade de olhar um projeto artístico, né? Essas duas, de todas as críticas que eu li, eu posso, sei lá, pegar uma crítica que realmente vale a pena ler, uma crítica que fale mal do filme que realmente vale a pena ler, mas de todas as que eu li e eu ouvi, né? Todas elas foram sinceramente muito ruins, né? Muito ruins mesmo, né? Bem, vamos lá, vamos começar falando sobre A Baleia, né? A Baleia é um filme, um drama psicológico dirigido por Darren Aronofsky, né? O famoso diretor que fez Cisne Negro, ele fez também aquele filme Pi, fez Mãe, né? Que é um filme que eu gosto e muita gente não gosta, né? E ele é um drama psicológico feito em 2022, né, ano passado, né, estou gravando esse podcast em 2023, e ele é baseado numa peça de teatro de mesmo nome de um cara chamado Samuel D. Hunter, né, e o filme ele é estrelado pelo Brendan Fraser, né, para quem conhece, é o cara lá da Múmia, Sadie Sink, né, que é a menina lá do Stranger Things, Hong Chau, Samantha Morton e Ty Simpkins, né. E ele estreou, né, a primeira vez em 4 de setembro de 2022 no Festival Internacional de Cinema de Veneza e foi lançado em 9 de dezembro de 2022 nos Estados Unidos e distribuído pela A24, né. E ele ganhou o Oscar, né. A primeira premiação dele foi meio que todo mundo já esperava, né, que a premiação de melhor ator, que foi para o Brendan Fraser. E a segunda premiação causou uma certa polêmica, né, que ele foi premiado por melhor cabelo e maquiagem, né? E qual que é a polêmica que envolve esse filme? É uma polêmica que, sinceramente, eu acho bem estúpida, né? Ele foi acusado de fazer uma coisa chamada Fat Suite, né? Que seria o quê? Fat Suite, ele é segundo a militância gorda, é uma coisa análoga ao blackface, que consiste em pegar um ator que não seja gordo e colocar maquiagens e enchimentos postiços para que ele se pareça com uma pessoa obesa, né? E eles, segundo eles expõem estereótipos os estereótipos típicos, entre aspas, gordofóbicos, né? Vamos lá, né? Eu já tenho uma mini revolta quando eu vejo qualquer militante de minoria se comparar
fazer a sua causa fazer com que a sua causa tenha o mesmo peso, sem piada, sem segundas intenções aqui, mas tenha o mesmo peso do racismo, sabe? Eles estão se comparando de fato com alguém que sofre racismo, né? Eles comparam Fatsuit com Blackface, né? Eles comparam a ridicularização que o povo negro teve e a falta de representatividade real que o povo negro teve ao longo da história do cinema, ao longo da história da arte, né? E eles comparam isso aí com o fato do... com esse negócio aí que eles falaram, né, do Fatsuit, né? Eu acho que tem até uma marca envolvida aí, que é a Dove, que fez, parece que lançou nota de repúdio. Cara, o que eu vou falar de uma marca de sabonete dando pitaco em arte? Eu vou levar a sério marca de sabonete dando pitaco em arte? Não vou levar a sério, né? Então, é uma nota que eu nem li, eu nem vou ler. Eu só vi lá acho que foi a BBC que compartilhou lá, a Dove acusa o filme. Cara, a Dove tem que fazer sabonete, a Dove não tem que discutir arte, né? Enfim, tem que fazer creminho pra pele, tem que fazer creminho pro cabelo, não tem que dar pitaco em arte. Bem, essa é a acusação do Fatsuit. Eu fiz uma breve crítica aqui muito calorosa, né? E eu acho isso, acho que a crítica, ela em si já é ruim, mesmo se ele tivesse feito, em si já é ruim. Primeiro porque a ideia é pegar um ator que tenha... primeiro, o Brendan Fraser, ele não é magro, ele tá com um certo problema de obesidade. E obesidade é um problema, se você não sabe. Ele tá sim com um problema de obesidade, porque ele era um ator assim, considerado um galã em Hollywood e tudo mais, e que passou por alguns problemas pessoais, acho que relacionado com a esposa, e também com um caso de assédio que ele sofreu, que deixou ele ostracizado na indústria cinematográfica, né? Então ele caiu em depressão e começou a ganhar peso, começou a perder cabelo, sabe? E ele era uma figura muito bonita, né? E acabou se tornando... assim, ele foi envelhecendo e foi engordando por causa da depressão e tudo mais. E era isso que o Aronofsky estava buscando, né? Alguma coisa que... Ele estava pegando um ator que tivesse um elemento que fosse assim, que ele pudesse fazer uma conexão biográfica, né? Ele pega o personagem e pega o ator, e o ator tem que fazer alguma conexão biográfica, porque para ele sentir o drama do personagem e conseguir transpor isso aí. Não é porque não havia... foi uma decisão artística do Aronofsky, cara. Eu acho muito pretensioso a pessoa ficar fazendo fiscalização de decisões artísticas, né? E é uma decisão artística coerente, não foi uma coisa assim que ele fez com base em preconceito. E, cara, isso é completamente uma paranoia do caralho, sabe? Desculpa, essa crítica vai ser um pouco mais um pouco mais, como que eu posso dizer, nervosa, porque eu acho que precisa, sabe? Algumas coisas precisam ser ditas de forma mais agressiva, né? Então, esses militantes têm uma paranoia do caralho de que eles estão sempre sendo perseguidos, estão sempre... todas as pessoas estão sempre... olhando e comentando, quando todo mundo, na verdade, está meio que cagando e andando para ele, sabe? É igual aquele movimento lá, vai ter gorda na praia. Cara, toda vez que eu fui na praia, tinha gorda de boa, sabe? Não tinha nenhuma coisa proibindo, sabe? Não é que todo mundo tá olhando para você, cara. Não é que todo mundo tá te olhando e te achando feio. Ninguém tá olhando para ninguém, sabe? Ainda mais hoje em dia, todo mundo tá olhando pro celular e tentando tirar a melhor foto possível na água, sabe? Ninguém tá prestando atenção em ninguém, sabe? Então relaxa, não tem ninguém te olhando,
Não tem ninguém te julgando, né? E eu acho que parte dessa paranoia constante que esse movimento tem consigo mesmo, que reflete, ironicamente, reflete uma falta de aceitação, eles transpõem isso na sua visão crítica sobre um filme, né? Eles transpõem isso aí, eles transbordam isso aí de uma visão crítica que é uma visão crítica que acaba sendo muito ruim, né? Muito burra, né? Em certos aspectos, né? Outra coisa, né? A história, né? Vamos pegar a sinopse, né? A sinopse conta a história de um homem de meia idade de 272 quilos chamado Charlie, né? Que é interpretado pelo Brendan Fraser, que tenta se reconectar com a sua filha de 17 anos. Primeiro, né? Tudo bem. Vamos supor que ele tenha que fazer um filme pegando exatamente um personagem gordo, né? Mas o tipo de obesidade que ele está tentando representar aqui é um tipo de obesidade mórbida, é um tipo de obesidade de um cara de 272 quilos, sabe? Não existe ator que vai contemplar isso aí. Primeiro, ele precisa ser um ator. Segundo, ele precisa de um ator com essas dimensões, né? Vamos dizer assim. E precisa ser um ator bom, sabe? Então, a coisa mais lógica a se fazer, mais econômica e que é artisticamente mais inteligente a se fazer, é pegar um ator que tem uma biografia, um ator bom, né? Apesar de ele assim, nunca ter se provado muito por causa dos filmes que ele faz. Geralmente ele fazia filmes para o grande público e tal. Mas vamos pegar um ator bom, né? Que tenha um certo drama pessoal, que possa se conectar com o personagem e colocar, sei lá, as próteses para que a figura dele seja coerentemente representada com a ideia de que ele quer, do que ele quer passar, sabe? Então, essa a ideia da escolha do Brendan Fraser, não de um ator de 272 quilos, que provavelmente todo mundo que está reclamando nunca tem um nome na cabeça, sabe? Você não conhece ninguém com uma obesidade mórbida que seja ator e que daria conta do papel. Você não conhece. Eu tenho certeza de você, militante gordo, eu tenho certeza de que você não conhece nenhum ator com 272 quilos, naquelas condições físicas que foram apresentadas do filme, que seja, ainda por cima, bom ator, sabe? Não conhece. Se você não conhece, então não julga a decisão artística muito bem acertada de pegar o Brendan Fraser, colocar prótese nele e fazer ele atuar, sabe? Eu tô ficando bravo, quando mais eu falo, mais eu fico bravo, né? Então você tem esse personagem, né? E ele tenta se reconectar com a sua filha, né, de 17 anos, que é representada aqui pela Sadie Sink, né? A personagem, sinceramente, a mais fraca do filme. E os dois se separam, né? Porque Charlie abandonou sua família para viver um romance gay, né, com o seu amante e tal. Ele conheceu, que era um aluno dele, eles se apaixonaram, ele abandonou a família para viver um romance com seu amante gay, que mais tarde morreu, né? Então o Charlie passa a comer compulsivamente por causa dessa dor, dessa culpa que ele carrega consigo. Então ele trata o luto com compulsão alimentar, sabe? Então, é por isso que a escolha de um cara de meia idade, de 272 quilos, está presente, assim. E, assim, vamos colocar esse filme numa perspectiva lógica, né? Esse filme é sobre obesidade? Não, não é sobre obesidade. Quer uma prova de que o filme não é sobre obesidade? Se essa compulsão fosse uma compulsão reversa, por exemplo, de bulimia, sabe? O roteiro do filme ia funcionar completamente igual, sabe? E é uma coisa interessante, porque você pega alguns filmes aí como, por exemplo, O Operário, que
que tem o Christian Bale, sabe? Que ele, para fazer esse filme, ele teve que emagrecer de uma forma absurda, sabe? Você pega esse filme, você não tem nenhum militante bulímico, vamos dizer assim, querendo que o filme fosse representado por alguém que sofresse bulimia, sabe? Que tivesse o corpo assim cadavérico. Não existe. Poderia ter nessa lógica da militância? Poderia ter, mas não existe, sabe? É uma coisa muito específica que o pessoal ficou bravo com o filme. Essa coisa da representatividade, nesse filme é uma coisa extremamente imbecil, né? Eu não queria falar tantos adjetivos ruins, mas é o que é, sabe? É uma militância imbecil que problematizou uma coisa assim que não deveria ser problematizada, né? E é uma coisa assim que a Dove, né, entrou no meio, né? A Dove que mandou um texto assim para um texto público falando mal desse Fat Switch, sabe? Cara, a Dove, né? A Dove tem que fazer sabonete, a Dove não tem que discutir arte. O papel da Dove na sociedade é fazer sabonete, é fazer creminho de cabelo, é fazer hidratante para pele, é isso. Não tem que discutir arte. Discutir arte é para quem entende de arte. Então, Dove, eu não vou ler a sua carta de manifestação. Eu vi lá que a BBC compartilhou. A Dove critica. Cara, a Dove vai fazer sabonete. A Dove não discute arte. Não é o papel da Dove fazer isso, sabe? Acho que devia ter uma lei que proíbe a empresa de discutir coisas assim, sabe? Tô brincando, viu? Não tem que ter lei de nada, né? Bem, e qual é o do filme, na real, né? Bom, a gente, para tentar entender qual é a do filme, a gente tem que conhecer um pouco o perfil cinematográfico artístico do Darren Aronofsky, né? Ele é um cara que gosta muito de castigar muito seus personagens. Então, seus personagens, assim, ao longo do filme, sofrem muito, sabe? Sofrem coisas muito cruéis. A gente tem isso desde o Hacking para um Sonho, sabe? Então, ele é um cara que gosta de dar um enfoque muito forte na miséria humana, sabe? Outra característica do Darren Aronofsky, né? Ele é um cara que gosta muito de fazer alegorias, né? Então, todos os seus filmes têm uma certa metáfora, tem uma certa alegoria, sabe? Tem uma certa... Inclusive, uma das alegorias que ele mais gosta de fazer são alegorias bíblicas, né? A gente tem isso em vários filmes, assim, a gente tem isso... Acho que o filme que a alegoria bíblica está muito mais em evidência é Mãe, né? Que a gente tem basicamente a descrição do Gênesis naquela casa, sabe? A descrição do Gênesis, assim, então... eu não estou dizendo que ele é ortodoxamente teológico, né? Eu não estou dizendo que a cosmovisão dele é cristã ou judaica, não sei o que lá, sabe? Não é uma cosmovisão religiosa, mas ele faz alegorias religiosas. Ele costuma fazer alegorias religiosas e psicanalíticas, né? Ele trabalha com essas coisas, né? Então, todos os personagens dele, tudo que acontece, né, são personagens que apontam para certos arquétipos, né? Esse filme específico, né, eu juro que quase não vi esse arquétipo sendo trabalhado, porque o roteiro não é dele, né? O roteiro, na verdade, é uma peça de teatro que ele, né, uma peça de teatro de um cara que tem o mesmo nome, né, a peça de teatro chamada The Whale, que ele colocou a sua cara ali. Então, meio que combinou, tipo, é a peça de teatro na visão do Darren Aronofsky, né? Então, o que tem de semelhante, né? Essa coisa do personagem ser castigado, o personagem sofrer, e a gente vê a miséria daquele personagem, a gente fica aflito, é um filme que é difícil ver, né? Só que, né, tem umas coisas nesse personagem, né? E só complementando a ideia, só disso que eu falei, a gente pode
concluir de uma forma muito clara que a última coisa que ele está discutindo nesse filme é a obesidade. A última coisa que ele está discutindo aí é compulsão alimentar. A obesidade aqui do personagem, a compulsão alimentar, é apenas uma forma que se manifestou no personagem para ele trabalhar alguma coisa visual, para que essa coisa visual aponte para algo mais imaterial, que é o sofrimento, né? O sofrimento, ele não tem forma. O sofrimento é uma coisa imaterial. Ele vai se manifestar, o sofrimento do personagem vai se manifestar da maneira com que o personagem, de uma maneira particular, né? Ele vai se materializar de uma forma particular no personagem, né? O foco do Aronofsky é o sofrimento abstrato, que se manifesta na forma de compulsão alimentar. É o sofrimento abstrato que se transforma e vira aquele impulso de comer todas as coisas mais gordurosas possíveis, né? E não se tratar... É complicado, né? É muito mais complicado do que a pessoa ver e falar que um filme sobre obesidade. Não é sobre obesidade. O filme é sobre outra coisa, sabe? É por isso que eu falo assim, tipo, vai criticar o filme, critica o filme por aquilo que ele está apresentando. Não critica o filme baseado nas suas paranoias, né? Não critica o filme baseado na sua síndrome de perseguição. Não critica o filme baseado nas suas experiências ruins que você teve, sei lá, com a sua própria autoimagem, sei lá, o que acontece, assim. Não traga os seus traumas para o campo de análise do filme, né? O filme, ele tem o seu próprio universo que merece ser respeitado. A visão artística do filme tem a sua própria lógica, opera na sua própria lógica, que merece ser respeitada. Não é um filme que vai ser um canal para você discutir alguma coisa que você já tinha dentro, que você já tinha dentro de si, sabe? Eu faço um apelo aqui para quem é militante, não precisa largar a causa por causa de mim, não, né? Mas começa a tentar fazer um exercício de empatia, de tentar olhar a obra do artista pelo olhar do artista, tentar entender, tentar ter um mínimo de curiosidade, para tentar ter um mínimo de curiosidade para decifrar aquilo que ele está falando. Assim, toda pessoa que consome arte na história tentou fazer isso, né? Você olha para uma obra de arte e tenta e consigo mesmo, né? Através do seu exercício de análise, você fica tentando decifrar, né? O que a pessoa queria dizer com isso, sabe? Eu acho que isso aí está faltando hoje em dia, sabe? Todo mundo está achando... tem aquela teoria crítica, né? Que a obra de arte não pertence ao artista, que a partir do momento que ele coloca a obra de arte no ar, no mundo, ela perde a autonomia do artista, ela vira outra coisa, e você pode modelar conforme as suas próprias... com a sua própria visão de mundo. Eu concordo parcialmente com isso. Sim, eu concordo que a partir do momento que o artista lança a sua obra, ela é uma coisa mais autônoma, né? Ela não é necessariamente aquilo que o artista sabe? Ela nasce daquilo que o artista só que ela é colocada no mundo e ela está se colocando à disposição de interpretação. Só que eu vejo que as pessoas estão completamente afundadas dentro do próprio ego e não conseguem ver uma obra de arte sem ter a curiosidade de ultrapassar os seus próprios critérios pessoais, sabe? Ela não vai atrás daquilo que o autor está querendo dizer, ela nem tenta, por exemplo, entender o perfil psicológico do artista. Ela não tenta entender o contexto do artista, sabe? É por isso que tanta coisa hoje é analisada de uma forma extremamente individualista e anacrônica, sabe?
é uma coisa que me deixa perplexo, sabe? A crítica artística hoje está completamente viciada em tentar achar nós políticos em tudo, sabe? Não existe mais uma coisa que vai falar, não existe mais a ideia de uma coisa que vai se comunicar com o transcendente, não existe mais uma coisa que vai tentar se comunicar com aquilo que é comum em todas as pessoas, sabe? Todo mundo está envolvido em uma espécie de projeto político maluco, sabe? É uma coisa, é tipo uma teoria da conspiração socialmente aceita na crítica cultural, sabe? Todo mundo está conspirando e fazendo alguma coisa e sendo movida por interesse, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de visão acaba deixando tudo mais pobre, né? na análise cultural, na análise crítica das pessoas. É por isso que eu vejo todas as críticas que foram feitas a esse filme. Eu não estou dizendo que você precisa achar esse filme perfeito, eu mesmo não acho. Eu tenho algumas falhas, assim, que esse filme tem umas falhas que são notórias, assim, né? Mas a crítica tem que ser feita daquilo que o filme se propõe, não aquilo que você acha que ele se propõe, sabe? E o que ele se propõe, né? Eu fiz até uma crítica lá no meu Facebook /Instagram, que eu acho que esse filme, né, ele tem um certo apelo à bondade humana, né? Eu acho que isso é o foco do filme. O foco do filme não é a obesidade do personagem principal, pelo amor de Deus, isso aí tá muito claro para mim. O foco do filme é a tentativa de reconexão do personagem principal com a sua filha, sabe? A coisa da obesidade é simplesmente a manifestação material da miséria dele, sabe? Podia ser qualquer outra coisa, podia ser automutilação, sei lá, podia ser qualquer outra coisa, mas foi escolhido isso, foi escolhido a obesidade mórbida, sabe? E como é um filme do Aronofsky, né, eu pensei assim que os personagens pudessem ser representações de arquétipos, de símbolos, né, que eles decodificavam alguma metáfora religiosa ou bíblica, e eu acho que de certa forma esse filme faz, né? No começo eu achei que não, mas eu acho que nesse filme ele faz de alguma forma, né? Se você pegar o personagem principal, por mais que ele sofre muitas humilhações com a filha, né? A filha odeia ele, aparentemente odeia ele, só que ele continua de forma teimosa a tentar se conectar com ela de forma assim, até meio que obsessiva. Ele tenta se reconectar com a sua filha e tenta ver o lado bom dela o tempo todo, né? Tem uma frase muito bonita nesse filme que é "People are amazing", né? Que ele começa a falar sobre a sua filha, apesar de ela ter humilhado ele ao longo do filme inteiro, e ele fica tentando achar bondade no coração dela, né? É muito emocionante mesmo quando você consegue entrar na mente desse personagem principal e tenta ver com os olhos como ele consegue, mesmo dentro dessa miséria toda que ele está afogado, mesmo sendo um personagem extremamente triste, né? Como ele consegue não ser nihilista, sabe? Como ele consegue tentar ver bondade nas coisas, como ele consegue ser doce, como ele consegue ser afável, sabe? E mesmo diante de todas as manifestações contrárias contra ele, sabe? Pessoas que veem ele e humilham ele, a própria raiva que ele tem de si mesmo, a própria como que eu posso dizer, a própria autoimagem que ele tem, que ele está completamente destruída, né? Ele odeia a própria imagem, tanto que ele vai dar aula, né, para os seus alunos e ele não liga a câmera, né, porque ele não quer se mostrar para as outras pessoas. Ele recebe pedidos em sua casa, né, e pede para o carteiro deixar
na porta para depois ele buscar, né? Porque ele não quer aparecer, ele se vê como monstro. Ele tem uma autoimagem muito prejudicada, ele tem uma filha que é extremamente... não é nem agressiva, é má com ele, sabe? É maldosa, ela é extremamente maldosa. Apesar de dela ter as suas próprias complexidades, é uma jovem muito revoltada, não é fácil ter um pai não é fácil ter viver sem ter um pai, né? A ideia de que o pai abandonou ela, sabe? Não é fácil para ela, é um personagem complexa também. Apesar de eu achar a Sadie Sink tá bem... tá bem mal nesse filme, assim. Mas a personagem dela é complexa, é revoltada, sabe? E qual que é a conexão bíblica que eu faço disso aí, né? Eu não sei se é a intenção do diretor, né? Mas é aquela coisa, né? Eu dou é aquela coisa da crítica que eu falei agora há pouco, né? Eu tento ver as coisas no olhar do diretor, mas eu também me sinto no direito de interpretar as coisas conforme a minha visão mesmo, sabe? A diferença minha das pessoas que só viram esse filme como um filme sobre gordo, que é uma coisa absurda, é que eu acho que eu tenho muito mais curiosidade para tentar pegar nuances e tentar olhar de fato com os olhos do artista e olhar com os meus olhos também e tentar achar um acordo, um denominador comum daquilo que ele está falando, daquilo que conecta o Darren Aronofsky, o que está na alma do Darren Aronofsky com o que está na minha alma, o que deve estar na alma de todo mundo, sabe? A obra artística boa é uma coisa que tem uma certa vocação para a universalidade, sabe? Ela tem uma certa vocação para ser atemporal e se conectar de alguma forma com aquilo que nos define como humanos, né? Que nos define como homem. E a ideia da bondade aqui, até mesmo da bondade que não dessa coisa do personagem principal, apesar dele sofrer assim insistentes demonstrações de ódio, ele continua sendo insistentemente afetuoso, cuidadoso e gentil com a filha, né? E seu objetivo antes de morrer é perfurar essa armadura de niilismo que a filha dele teve, né? Que ela mesma se vestiu para se proteger do mundo, muitas vezes, né? E o que ele faz é quase que apontar numa perspectiva quase milagrosa da existência da existência de algo que chama amor incondicional, que é uma coisa que ele tem pela filha, que é um amor, o que é incondicional, que não é sujeito a condições, que que ele não está escravizado por contingências materiais, não está sendo escravo de merecimento ou reciprocidade, né? O amor que o Charlie tem para sua filha, né, que é a Ellie, é um amor que é um amor cristão, né? É um amor de virar outra face, de ser esbofeteado ao longo de todo o filme. Ele foi esbofeteado e em todo o filme ele virou outra face, sabe? Essa ideia por trás do filme, que eu acho que talvez seja uma ideia até involuntária do Aronofsky, mas essa ideia que ele passa, sabe? Essa conexão, sabe? Então, assim, falar que o filme é sobre gordo, é sobre gordofobia, é uma pobreza enorme de visão, sabe? Dar uma atenção exagerada num detalhe extremamente secundário ou terciário ou não sei o que é o quarteário, sei lá, do filme, sabe? Dar atenção numa coisa extremamente insignificante, sabe? É potencializar essa coisa insignificante, sabe? A última coisa que eu vou prestar atenção no filme é a prótese do cara. Que coisa mais ridícula de se prestar atenção, de fazer um artigo completo com vários parágrafos, assim. A última coisa, sabe? A última coisa que eu vou prestar atenção é nisso, sabe? Eu acho que é isso que está faltando nas pessoas. As pessoas se conectarem mais com o ser humano e menos com marca de sabonete. Bem, era isso que eu gostaria de falar. Espero que vocês tenham gostado, né,
é, desse podcast. E por favor, né, se você tem uma crítica ao filme, né, fale para mim, né, eu tô curioso para saber. Eu gostei do filme, né, mas eu tô curioso para saber das pessoas que não gostaram, sabe? Das pessoas que não gostaram com motivos para mim que seriam justos, né? Tô curioso para saber, né? É um filme ruim por causa disso, tal, né? Tô curioso, tô aberto à discussão, né? Eu só não tô aberto à discussão se você começar a falar sobre The Whale é gordofóbica. Aí já não tô mais aberto não, porque você realmente não, sei lá, vai discutir com marca de sabonete, não vai discutir comigo não. Beleza? Então é isso, meus amados. Fiquem com Deus e até mais.